18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix, agora 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você que está aí na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Estamos começando mais uma edição do programa 18 horas. As principais notícias do dia pra você até às 7 da noite. Nesta terça-feira, dia 8 de junho de 2021. Vamos juntos, hein? Com você e com a notícia. Carimilhão, tudo bem? Boa noite. Tudo bom, tudo ótimo. Muito boa noite. Já começa com notícia que acabei de receber aqui. Informação da Prefeitura de Manaus. Olha aí. Por meio da Secretaria Municipal de Educação, informou que retorna as atividades presenciais nas escolas das sedes administrativas da pasta a partir desta quarta-feira amanhã. A Secretaria reitera que reforçou a segurança das unidades de ensino através do Centro de Operações de Segurança Escolar e conta com o apoio das rondas da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e Força Nacional. Ou seja, amanhã as aulas voltam presenciais nas unidades municipais de educação. Retorno às aulas, então, né, Carimilhão? 6:01, nós temos ingressos, temos convites, aí temos convidados para o circo hoje, Carimilhão. Temos sim, senhor. Para você que nos acompanha pelo aplicativo Humano, no fim do programa, estaremos dando um par de convites para quem se destacar na multidão do aplicativo, para quem acompanhar e interagir com a gente durante o 18 horas. Muito bem, Carimilhão, olha só, curioso e estranho ao mesmo tempo. E hoje, pela manhã, vários veículos importantes de comunicação, detalhe, ficaram fora do ar. Veículos aí como, por exemplo, o site The New York Times, o Le Monde, o The Guardian, Financial Times, a CNN, olha aí, e até o site do governo britânico. Algumas redes sociais e serviços também foram afetados, incluindo aí o Reddit, o Spotify e a Amazon, cara. Pois é, Carlão, foi tenso, viu, bem? O erro teve origem no Fastlane, blackout, que é que é um provedor de serviço de computação na nuvem baseado nos Estados Unidos. Esse é um erro que indica que o servidor não está pronto para lidar com a solicitação de acesso. Bem, mas o problema durou pouco, tá? Cerca de 1h30. Por volta das 8 da manhã, as páginas voltaram a funcionar. 6h03 em Manaus. Boa noite para você que está aí na sintonia certa. 18 horas. Vamos agora aos destaques de hoje do 18 horas. O governador Wilson Lima entra na justiça e pede para não ter que falar durante depoimento na CPI da pandemia do Senado Federal. Começam a chegar na noite desta terça-feira a Força Nacional de Segurança Pública para garantir a ordem e a segurança da população do Amazonas. Deputados criticaram a falha na Secretaria de Inteligência do Estado e apresentaram requerimento para convocar o secretário de Segurança para dar explicações sobre os ataques. O governador e o vice-governador do Amazonas contratam os mais caros escritórios de advogados do país para a defesa da acusação feita pela Procuradoria-Geral da República de formação de quadrilha na compra superfaturada de ventiladores pulmonares durante a pandemia. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você confere a partir de agora. Vamos juntos com você até às 7 da noite, mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. Olha aí, finalmente, hein? Começam a chegar na noite desta terça-feira aqui em Manaus, na capital, cerca de 144 homens da Força Nacional de Segurança Pública para garantir aí a ordem e dar apoio à Secretaria de Segurança do Amazonas contra os ataques criminosos promovidos por uma facção criminosa em Manaus e outros 7 municípios amazonenses. O envio do reforço da Força Nacional foi autorizada na noite de ontem pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. A Força Nacional é composta por policiais militares, policiais civis, bombeiros militares e profissionais de perícia dos estados brasileiros e do Distrito Federal. A tropa deve permanecer em atuação aqui no estado do Amazonas por pelo menos 30 dias, podendo ser prorrogado pelo mesmo tempo caso haja necessidade. E sim, com certeza há
muita necessidade. O pedido de reforços da Força Nacional foi feito no último domingo, dia 6, depois que Manaus e também mais 7 cidades aí do interior do estado sofreram uma onda sucessiva de ataques promovidos por facções criminosas. Os ataques começaram logo depois da morte de um integrante de uma facção criminosa em confronto com policiais na zona norte de Manaus. A repórter Nathalie Moraes tem mais informações sobre a chegada da Força Nacional de Segurança. Vamos acompanhar. Manaus não registrou nenhum ataque entre a noite desta segunda-feira e a madrugada de hoje. Essa é a primeira vez em 2 dias que a nossa capital segue sem ocorrências da onda de violência, que começou ainda no fim de semana. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, já foram registrados 35 ataques, sendo 19 em Manaus e 16 nos municípios do interior do Amazonas. Durante uma entrevista coletiva realizada na manhã de hoje, o secretário de Segurança Pública, Luismar Bonatis, afirmou que 144 policiais da Força Nacional de Segurança Pública devem chegar ao Amazonas a partir da noite de hoje. A Força Nacional atua em várias áreas do país. Quando tem uma missão nova, elas são deslocadas de vários locais também, são retirados de onde eles estão. No caso dessa força que vem para cá para Manaus, ela está vindo uma parte de Apuí, está vindo uma parte de Rondônia e vem também gente de Brasília. São os pontos que nos informaram que estão saindo. Essa troca vai sair, uma parte dela vai sair de Apuí hoje, deverá chegar possivelmente aqui à noite. A outra parte vem de Rondônia, também estão vindo pela 319 e os outros que chegaram de avião amanhã, vindos de Brasília. No total são 144 policiais civis e militares. A Força Nacional de Segurança Pública já atua no município de Apuí, no combate ao desmatamento ilegal. A portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizando o envio da Força Nacional informa que os militares atuarão por aqui em atividades de serviços imprescindíveis à preservação da ordem e segurança pública por 30 dias, a contar de hoje. Segundo informações repassadas pela Secretaria de Segurança Pública durante a entrevista coletiva, 3 líderes do grupo responsável pelos ataques em nosso estado já foram identificados. O primeiro mandante dos ataques identificado foi preso ainda no domingo. A prisão aconteceu em uma residência de luxo no bairro Novo Aleixo, na zona norte de Manaus. Para a polícia, ele foi um dos autores intelectuais dos ataques e incêndios em Manaus. Já o segundo homem identificado foi preso na madrugada desta segunda-feira na colônia Terra Nova, também na Zona Norte. Com o suspeito, foram apreendidas uma submetralhadora, porções de cocaína e uma quantia em dinheiro. Já o terceiro homem identificado foi detido na manhã de hoje no bairro Puraquequara, na Zona Leste. A prisão aconteceu em parceria com a Delegacia de Repressão a Facções Criminosas do Pará. Segundo os agentes, o homem fazia parte da cúpula de uma facção criminosa no estado vizinho. Ele estaria aqui no Amazonas para se esconder, já que ele é suspeito de articular a morte de diversos agentes públicos e possuir mandados de prisão pelos crimes de homicídio qualificado, roubo e associação ao tráfico de drogas. Segundo o Procurador-Geral de Justiça do Amazonas, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, a onda de ataques criminosos, assim como a atuação dos policiais militares, estão sendo investigados pelo Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, o GAECO. O Ministério Público do Estado do Amazonas, desde o dia de ontem, está apurando todos os fatos que ocorreram na nossa cidade, tanto na capital quanto no interior. Determinei ao nosso Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, que faça uma apuração profunda. Contamos com o apoio da população, de cada cidadão amazonense. O Ministério Público está à disposição, por intermédio de seus canais de denúncia, tanto no nosso site como no 0800 092 0500. Todas as denúncias que porventura cheguem vão ser apuradas de forma sigilosa pelo nosso grupo de atuação especializado. Conversamos com o especialista em segurança pública, Rodrigo Pimentel, que destacou que precisamos urgentemente de uma intervenção e o envio desses criminosos já presos em Manaus durante a ação a presídios federais.
vamos tratar essas ações como elas devem ser tratadas. São atos de terrorismo, não são atos de banditismo. O ato de banditismo, ele visa o dinheiro. O ato de terror visa o pânico, o medo e o terror. E, lamentavelmente, a lei ordinária, a nossa lei do dia a dia, não alcança esses terroristas. Eu lamento que o governador chame aí o apoio da Força Nacional, porque a Força Nacional vai chegar em Manaus e vai ter o mesmo remédio para aplicar, que é o remédio do dia a dia. E para essa situação, eu não posso aplicar o remédio do dia a dia. Eu tenho que possuir leis, capacidade de pretender, de enviar todas essas lideranças que estão presas em Manaus para presídios federais imediatamente. Nathalie Moraes para o 18 horas. Bom, o problema da segurança pública ficou escancarado com esses episódios, tá? As facções que dominavam os presídios agora também dominam as ruas da cidade e os bairros. A polícia, principalmente os cidadãos, estão acuados à mercê dos criminosos. Quando até as delegacias são alvo das ações dos marginais, fica claro que ninguém, absolutamente ninguém, está protegido. A facção deixou claro que quem manda hoje no Amazonas são os traficantes. Tivemos aí um lockdown imposto, por eles, pelo tráfico. O transporte público foi suspenso, as aulas foram canceladas, o comércio foi obrigado a fechar as portas e tiveram, é claro, muitos prejuízos. As indústrias suspenderam os trabalhos, tudo porque o Estado não foi capaz aí de se impor, de restabelecer a ordem rápida, garantindo segurança para a cidade seguir sua rotina. As pessoas foram obrigadas, inclusive, a ficar trancadas em casa, inclusive ficaram apavoradas, Todo mundo ali naquela situação. Uma situação vista aqui no estado que nós nunca vimos, atualmente, Karine? Você lembra de uma coisa parecida? Nunca passamos por uma situação dessa. Realmente, no domingo, a gente ficou com medo de sair na rua, de chegar perto da janela. Primeiro estranheza, Depois você fala, o que está acontecendo? Bom, tudo porque as autoridades de segurança perderam o controle da situação e os comandos são das facções criminosas, infelizmente. A verdade é que o sistema de segurança do Amazonas está falido. A cúpula da polícia, acusada de apoiar milícias, que está em guerra com traficantes, a frota reduzida com o número mínimo de carros, que é insuficiente, claro, para enfrentar a criminalidade. Bom, aí já tem um monte de situação. Olha, as delegacias do interior estão sem delegados, o efetivo de policiais militares está muito defasado e, diante de todo esse quadro, as facções dominam a situação, sim, dão as cartas e colocam toda a cidade, toda a população sitiada. Foi fato, é verdade, não tem como negar. Mais do que a presença da Força Nacional de Segurança, é preciso também uma intervenção no comando da Secretaria de Segurança. Com certeza, Karine, não dá. Sim, realmente não dá para continuar. Uma equipe que está sob sérias suspeitas de associação com a milícia. Impressionante isso, hein? As acusações são graves, é preciso que se investigue, e rápido isso, As acusações são sérias e as ações devem ser tomadas, podem incluir aí o afastamento dos atuais comandantes e do atual secretário de Segurança Pública. E como deixou bem claro o ex-secretário de Segurança, que é o Amadeu Soares, que foi entrevistado por nós, participou ontem aqui no programa 18 horas. O crime organizado se combate, ele disse, com um eficiente serviço de inteligência, com planejamento e ações que enfraqueçam, que minem as finanças das facções. Caso contrário, é só enxugar gelo, como diz o ditado popular. Carlão, e nessa conversa eu até perguntei para ele que a gente então está apagando incêndio só, não é? O que qualquer pessoa imagina. Amenizando, Exato, a gente só está apagando incêndio, não estamos prevenindo nada. Porque o que a gente imagina é que é preciso um trabalho de inteligência para combater o crime organizado, mas parece que não é o que acontece aqui no estado. Vamos acompanhar o que disse o secretário de Segurança da Pública aqui do Amazonas, Lousimar Bornates, durante entrevista ao site de notícias Atual aqui em Manaus. Sempre foi assim, isso é da humanidade. A bandidagem sempre está um passo na frente da polícia. É mesmo? Sempre, pode observar, isso é científico. 18 horas. E aí? Bom, falar o quê agora, depois de uma declaração destas de um secretário de Estado de Segurança? 6h14, boa noite.
Você está ouvindo 18 horas. Bom, nós já mostramos aqui no 18 horas que 41% dos municípios amazonenses estão sem delegados de polícia e com um número insuficiente de escrivães e também de investigadores. Agora, com essa onda de ataques que também atinge os municípios do interior do Amazonas, a falta do poder público ficou ainda mais visível. Pelo menos 7 cidades também registraram ataques por parte dos criminosos. No total, já foram registrados 16 ataques nos municípios do interior do Amazonas. 2 aconteceram na madrugada de hoje, em Careiro Castanho, no município de Capiranga. Para entender um pouco mais sobre a falta de policiamento no interior do estado, a repórter Nathalie Moraes conversou com a promotora de Justiça de Controle Externo da Atividade Policial do Ministério Público, Marcele Cristine. Vamos acompanhar. Manaus não registrou nenhum ataque entre a noite desta segunda-feira e a madrugada de hoje. A onda de ataques violentos dessa vez foi registrada em municípios do interior do estado. A cidade de Capiranga foi um deles. O município registrou um ataque ao prédio da delegacia. Uma viatura da Polícia Militar e 2 veículos da Polícia Civil e um carro particular foram queimados. Segundo a PM, os 4 veículos estavam no pátio da delegacia. Os criminosos aproveitaram que o rio está cheio e chegaram ao local de lancha. Não houve troca de tiros. Um preso ficou ferido com as chamas. Para os policiais, a ação tem relação com os ataques ocorridos aqui na cidade de Manaus. Um outro ataque criminoso foi registrado dessa vez em uma escola municipal na zona rural do município de Careiro Castanho. A escola foi incendiada por criminosos também na madrugada de hoje. Pelo menos 6 cidades, além de Manaus, já registraram ataques. Ainda no mês de maio, nós mostramos aqui mesmo no programa 18 horas que o Ministério Público do Amazonas publicou uma recomendação à delegada-geral da Polícia Civil do Estado, Emília Ferraz, pedindo o envio imediato de delegados a municípios amazonenses que estão sem delegado de polícia e com um número insuficiente de escrivães e investigadores de polícia. A recomendação foi publicada pela promotora de Justiça da Promotoria de Justiça e Controle Externo da Justiça Policial, Marcele Cristine. Segundo a promotora, pelo menos 25 municípios do Amazonas estão sem delegados. Atualmente, o estado do Amazonas possui 299 delegados atuantes, sendo que 36 deles estão cedidos para outros órgãos e 12% estão atuando fora de delegacias. Ao passo que há 25 delegacias no interior do estado sem delegado titular e também com insuficiência de investigadores e escrivães. Também se verificou que há 13 delegados, 15 investigadores e 11 escrivães lotados na Corregedoria da Secretaria de Segurança Pública, sendo que tramita naquela corregedoria apenas 397 procedimentos em curso. E, sendo assim, verifica-se uma disparidade no número de delegados nas delegacias da capital, na Corregedoria Geral da Segurança Pública, em detrimento de outras delegacias de polícia que se encontram até desprovida de delegados, né? Conversamos com o presidente da Associação dos Praças da Polícia Militar, APEAM, Gerson Feitosa, que confirmou a falta de efetivo no interior do estado e destacou que muitas vezes o policial militar tem que fazer o papel do delegado de polícia. Essa questão ela é endêmica no estado do Amazonas, acontece há bastante tempo, tem se agravado bastante nos últimos anos em detrimento do governo Wilson Lima, tendo em vista que o governo tem uma proximidade muito grande com os sindicatos delegados do estado do Amazonas. Isso tem cobrado um preço na outra ponta para a população. Nunca teve tantos delegados da Polícia Civil em órgãos à disposição com autorização do governo do estado do Amazonas, principalmente um número enorme de delegados dentro da Corregedoria, em outros estados, à disposição de outros órgãos como Prefeitura.
Tribunal de Contas, entre outros. Isso sempre teve, né, só agravado mais a situação no interior do Amazonas. Além de a gente nunca ter autoridade policial, que é quem é responsável por fazer as prisões flagrantes, por tomar atitude, por exemplo, de retenção de direito de liberdade do cidadão, nos interiores. Isso acaba por sobrecarregar ainda mais os serviços da Polícia Militar. Ainda na recomendação, a promotora Marcele Cristine recomenda que em 180 dias a delegada-geral da Polícia Civil remaneje o pessoal para todas as delegacias em cidades e sedes e comarcas, com uma equipe composta por pelo menos um delegado, um escrivão e 2 investigadores, e que reavalie as sessões de delegados e servidores a outros órgãos, considerando o interesse público e a necessidade de serviços e a ausência de servidores lotados nas delegacias de Manaus e também no interior do Amazonas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 20 minutos em Manaus. As notícias, os principais destaques do dia você confere em mais uma edição do programa 18 horas. O colapso na segurança pública do Amazonas dominou a maioria dos discursos hoje na Assembleia Legislativa do Amazonas, na primeira sessão depois do terror vivido em Manaus e em mais 7 municípios do estado. Deputados governistas trataram o tema como um problema generalizado, herdado de outros governos. Já os oposicionistas criticaram a falha na Secretaria de Inteligência do Estado e apresentaram requerimento para convocar o secretário de Segurança Pública para dar explicações sobre os ataques. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. A onda de ataques do crime organizado em Manaus e nos municípios de Rio Preto da Eva, Iranduba, Manacapuru, Careiro Castanho, Carauari e Parintins não passou despercebida pelos deputados do Amazonas. Na primeira sessão, após o colapso na segurança do Estado, tanto governistas quanto a oposição falaram sobre o assunto. Mas os governistas preferiram amenizar a situação, dizendo que a fragilidade da segurança no Amazonas foi herdada de outros governos e elogiaram a atuação da polícia. Um deles foi o deputado Dr. Gomes, que hoje atuou como líder do governo Wilson Lima na Casa Legislativa. Ele anunciou a contratação de mais 400 homens para reforçar a segurança no Amazonas e criticou os parlamentares que cobraram ações mais duras na segurança. Nesse momento de crise, não se ajuda a segurança pública do Estado fazendo como os bandidos fizeram, levando gasolina em garrafas ou em recipientes maiores, como quer fazer alguns deputados no plenário desta casa. Cadê a contribuição de alguns deputados que nesse momento de crise gastam o seu tempo em pedir a derrubada do governo, que não é o momento para isso? Já os oposicionistas criticaram a falha na Secretaria de Inteligência do Estado. O deputado delegado Péricles disse que as ações do crime organizado foram pontuais, atingiram pontos sensíveis da sociedade, enquanto o setor de inteligência do governo do Amazonas não tinha informação de nada. O sistema de segurança pública está muito aquém do poderio bélico, inclusive das facções criminosas. Agora, o que me deixou assustado foi que logo depois houve uma reunião instaurada no comitê de crise, em que houve uma reunião que o principal ator dessa reunião seria o secretário de inteligência, levando à reunião informações sobre o que estava acontecendo. E simplesmente não se tinha informação de nada. E eu posso garantir a vocês que hoje a inteligência do Amazonas não existe. Para o deputado Dermilson Chagas, os secretários de Segurança Pública, Coronel Luismar Bonates, e de Inteligência, Samir Gardezin, têm de ser afastados. No mínimo, o Wilson teria que afastar o secretário de Segurança Pública e o secretário da Inteligência. No mínimo, deputado Wilson. No mínimo, com bom senso. Uma pessoa que realmente detém o poder do Estado. Mas parece que isso não vai acontecer. Estou entrando com requerimento, deputado Wilke, aqui, pedindo a convocação do secretário. Não é convite, não. Eu não sou parceiro dos secretários que estão aí. Tem que ser convocação.
para dar uma justificativa ao estado do Amazonas e que não venha gaguejar aqui. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, você ainda vai conferir hoje no 18 horas, em terça-feira de trégua em Manaus. Os ônibus voltaram a circular com 100% da frota e a vacinação contra a Covid-19 também voltou. É o nosso assunto em instantes, daqui a pouco, no 18 horas. Mix. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo, para esta noite de terça-feira e também já entrando na madrugada de quarta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 41% e 81%. Agora 6h30, boa noite. Sem novos ataques, o governo do Amazonas afirma que a situação está sob controle aqui na capital. Nesta terça-feira, o transporte público, primeiro alvo dos criminosos, que havia sido suspenso desde domingo, voltou a funcionar com a frota completa. A vacinação contra a Covid-19 também voltou a ser feita. Mas nem todos os serviços públicos municipais voltaram ao funcionamento normal. Algumas atividades presenciais seguem suspensas por medidas de segurança. Vamos saber mais detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. Ao que tudo indica e o que afirma o governo do Amazonas por meio do secretário de Segurança Pública, a situação está sob controle na capital. A informação foi dada pelo secretário de Segurança, Loismar Bonatis, durante coletiva de imprensa nesta terça-feira. Aqui na capital a situação está sob controle. Nós não tivemos, com exceção de ontem pela manhã, aquele evento onde um traficante dali da Compensa mesmo ateou fogo no veículo de um oficial da Polícia Militar, que também é morador de da Compensa. Nós não tivemos mais nenhum caso na capital. E sem registros de novos ataques, o transporte público de Manaus voltou a operar com 100% dos ônibus nesta manhã, segundo a Prefeitura de Manaus. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana informou por meio de nota que, por não haver novas ocorrências de ataques contra ônibus do transporte coletivo desde a noite de segunda-feira, a frota completa voltou a circular normalmente a partir das 6 horas da manhã de hoje. O serviço estava suspenso desde o domingo, depois do início dos ataques criminosos no fim de semana. Mais de 15 ônibus do transporte público e privado foram queimados, o que levou as empresas a recolherem a frota e dispensar os funcionários. Outro serviço que voltou a funcionar nesta terça-feira foi a vacinação contra a Covid-19, que foi suspensa durante a última segunda-feira a fim de garantir, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a segurança dos servidores e também do público a ser vacinado. Mas a nota da Prefeitura deixa claro que a volta da vacinação e o funcionamento das unidades básicas de saúde ficam mantidos desde que não voltem a ocorrer cenas de violência na cidade. Porém, nem todos os serviços já voltaram a funcionar. O atendimento presencial nos centros de assistência social do município, Centro Pop, cozinhas comunitárias e o restaurante popular da Compensa continuavam suspensos no dia de hoje. Apenas os serviços que funcionam 24 horas, como o SOS Funeral e o Disque Denúncia, estão funcionando normalmente. As aulas presenciais nas escolas da rede pública municipal e estadual também seguem suspensas. As atividades estão sendo feitas apenas no sistema remoto. A reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Comunicação para saber se já há previsão de quando esses serviços devem voltar com atendimento presencial, mas até o fechamento desta reportagem não tivemos resposta. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, ainda durante o dia de ontem, anunciou que pretende armar a Guarda Municipal e criar a Secretaria de Defesa Social. O chefe do Executivo Municipal explicou que o enfrentamento armado é obrigação do Estado. Porém, a criação da nova secretaria, que será comandada pelo delegado aposentado da Polícia Civil, Sérgio Fontes, será a pronta resposta da Prefeitura de Manaus para os ataques realizados no final de semana. Esse episódio de ontem retrata um dia muito triste que precisa ser apagado da memória dos manauaras e dos amazonenses. Portanto, em função disso, se criou a necessidade de darmos resposta
propostas. Por exemplo, a partir de amanhã ou no mais tardar quarta-feira, eu estarei enviando à Câmara Municipal uma proposta de lei da criação da Secretaria Municipal de Defesa Social, que vai agregar o trânsito, o transporte, a defesa civil, a casa militar. Todos esses órgãos vão estar inseridos dentro desse contexto da defesa social, que vai ter como secretário o Dr. Sérgio Fontes, ex-secretário de Segurança do Estado, ex-superintendente da Polícia Federal. Nós já trabalhamos juntos quando eu fui governador e ele desempenhou um belo papel naquele momento de transição em que estive por quase 5 meses governador. Nesta terça-feira, o prefeito Davi Almeida iria a Brasília para reunião com representantes do governo federal para discutir ainda o enfrentamento da cheia e agora a liberação de recursos para a recuperação das unidades básicas de saúde atingidas pelos incêndios criminosos. Além disso, Davi Almeida iria se encontrar com gestores da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que financia guardas municipais armadas. Júlia Gomes para o 18 horas. Bom, e lembramos que a gente informou no início do programa que a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informou que vai retornar às atividades presenciais nas escolas e nas sedes administrativas da pasta a partir desta quarta-feira, a partir de amanhã, né? A Secretaria reitera que reforçou a segurança das unidades de ensino através do Centro de Operações de Segurança Escolar e conta com o apoio das rondas da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e agora da Força Nacional. 6 horas e 35 minutos e você está no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. Vamos agora falar de vacinação. O Amazonas recebeu na noite de ontem mais 35.100 doses de vacina contra a Covid-19. O lote é o maior do tipo da Pfizer, já enviado ao estado pelo Ministério da Saúde. Com essa nova remessa, o Amazonas totaliza 2.358.060 doses já recebidas desde o início da campanha de imunização no dia 18 de janeiro. O Amazonas alcançou hoje à tarde a marca de 1.281.111 doses aplicadas em todo o estado, sendo 797 mil de primeira doses e 484 mil de segunda dose. Com isso, o Amazonas já vacinou 18,9% da sua população com a primeira dose e 11,5% com as 2 doses necessárias para garantir a imunização satisfatória. 18 horas. E com as altas temperaturas registradas aqui em Manaus nos últimos dias, muita gente está procurando se refrescar em balneários flutuantes, também em piscinas. O problema é que esses ambientes podem oferecer risco de afogamento, principalmente nos casos aí de crianças pequenas. Pois é, Carlão, e o perigo aumenta com a cheia dos rios, não é? Até abril deste ano foram registradas 3 mortes de crianças vítimas de afogamento aqui em Manaus. A repórter Nathalie Moraes conversou com o salva-vidas responsável pela segurança da praia da Ponta Negra e traz pra gente algumas dicas. Vamos conferir. O Amazonas é o segundo estado do país onde as crianças mais morrem por afogamento, ficando atrás somente do Amapá. Até abril deste ano, foram registradas 3 mortes de crianças com idade entre 0 a 11 anos vítimas de afogamento só em Manaus. Ao longo de todo o ano passado, foram contabilizados 5 casos de morte por afogamento com crianças nesta mesma faixa etária, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Para prevenir e evitar que afogamentos aconteçam, o Corpo de Bombeiros indica procedimentos simples que devem ser adotados pelos pais ou responsáveis dos menores. Seguindo as recomendações, todos podem aproveitar os passeios aquáticos com segurança. Uma dica importante é que durante as atividades em rios, lagos e igarapés, as crianças e responsáveis devem estar sempre o mais próximo possível de um posto de guarda-vidas. É necessário verificar a profundidade do ambiente aquático, proporcionando sempre segurança à criança. A água deve estar no máximo na altura do seu umbigo. Quando esta altura é esperada, há o risco de afogamento para os menores. O Cabo Pedra da Rocha
Rocha, que atua como salva-vidas na praia da Ponta Negra, falou um pouco mais sobre esses cuidados. Acompanhamento. Os cuidados são atenção, sempre atenção. A criança nunca pode ficar sem a supervisão de um adulto, mesmo que saiba nadar. Então, o que a gente sempre preza é a atenção. Um adulto responsável, se possível de boia. Então, é sempre importante esses cuidados do adulto com a criança, mesmo que ela saiba nadar. Os bombeiros alertam ainda que as pessoas precisam ter cuidados específicos e particulares em ambientes aquáticos frequentados. Em rios, por exemplo, é prudente ter atenção para os possíveis desníveis, alteração de profundidade. Já no caso das piscinas, uma medida preventiva para evitar acidentes é colocar grades e cercados, além de fechá-las quando não estiverem sendo usadas ou fiscalizadas por adultos. São nas piscinas, dentro das residências, que ocorrem 52% das mortes por afogamento na faixa de 1 a 9 anos de idade. Em caso de afogamento, o pai ou responsável deve imediatamente acionar o socorro especializado, como o Corpo de Bombeiros, ligando para 193 ou através do SAMU no 192. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. A primeira turma do Tribunal Criminal de Justiça do Amazonas confirmou em sessão realizada na segunda-feira, dia 7, a condenação do desembargador aposentado Rafael Romano, de 74 anos. Ele foi denunciado por estuprar a neta e condenado em primeira instância em junho do ano de 2020 a 47 anos de prisão, e a nova sentença reduziu a pena em 2 anos, agora 45 anos de prisão. Bom, o advogado de Romano, Carlão José Carlos Cavalcante Júnior, disse que o próximo passo é apresentar recurso junto ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal simultaneamente. O que foi julgado ontem foi um recurso de apelação criminal da defesa de Rafael Romano, que recorria contra a condenação já decidida no ano passado pelo juiz da primeira vara especializada em crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes da comarca de Manaus. Karime, vale lembrar aí que o desembargador teve toda a sua carreira na magistratura ligada à infância e à adolescência e foi denunciado por estuprar a neta pela própria nora, mãe da menina. O caso corre em segredo de justiça e a denúncia do Ministério Público do Amazonas afirma que ele cometeu estupro de vulnerável quando a neta tinha apenas 7 anos de idade. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, o governador e o vice-governador do Amazonas contratam os mais caros escritórios de advogados do país para a defesa da acusação da Procuradoria-Geral da República de formação de quadrilha na compra superfaturada de ventiladores pulmonares durante a pandemia. É o nosso assunto em instantes, logo depois da música. Mix. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo, em tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, amanhã a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima é de 23 graus, a máxima é de 33 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 41% e 87%. Em Manaus, 6h46, boa noite. E está marcado para esta quinta-feira, dia 10, o depoimento do governador Wilson Lima na CPI da pandemia do Senado Federal. Wilson Lima ficou ainda mais em evidência, a situação ainda mais complicada com o colapso na segurança pública que aconteceu nos últimos dias aqui no estado do Amazonas. Vamos conversar agora com o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Muito boa noite, Carlos Eduardo. Então, da mesma forma que o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, entrou na Justiça pedindo para ficar calado, né, durante o depoimento dele na CPI da Saúde, o Wilson Lima também entrou na Justiça para não depor ou conseguir também ficar calado. Ele entrou com habeas corpus para isso. Então, é exatamente isso. O comunicador pediu para ficar calado no depoimento da CPI. Boa noite, Carlos Eduardo. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham às 18 horas e no aplicativo Humano. Pois é,
O governador Wilson Lima apresentou hoje ao STF um pedido de habeas corpus para que ele, no STF, no recurso, ele pede que impeça a convocação dele na CPI, mas caso ele seja convocado ou convidado a comparecer, que ele tenha o direito de ficar em silêncio. Esse silêncio vale não só para que as perguntas sobre a gestão dos recursos estaduais, mas também sobre os assuntos que estão sob investigação federal. No caso, a crise do oxigênio que matou dezenas de pessoas em Manaus e no interior do estado em janeiro desse ano. O STF já encaminhou o pedido para a ministra Rosa Weber, que é a relatora do recurso dos governadores que questionam a constitucionalidade da convocação deles para a CPI da Covid-19 no Senado. Vale lembrar, como vocês já disseram, que o Wilson Lima responde a processo na Procuradoria-Geral da República sobre essa questão da crise do oxigênio. Na verdade, esse movimento mostra que o governador tem medo do que irá enfrentar na CPI, já que os senadores mostraram que são bastante contundentes, firmes, com aqueles depoentes ligados ao governo federal. E o Wilson Lima, apesar de ter sido citado negativamente por vários depoentes, principalmente pelo ex-ministro da Saúde, General Pazuello, ele continua sendo um aliado político do presidente Jair Bolsonaro. O silêncio do governador pode prejudicar bastante a CPI, já que o Amazonas é um dos objetos centrais dessa investigação. E tudo que os parlamentares da oposição e os independentes não querem, porque vai atingir diretamente a credibilidade e a força dessa CPI. Karine. Então, e o que mais? Hoje nós tivemos trabalhos com a convocação novamente do atual ministro da Saúde, Queiroga, né? O que tivemos aí de destaque no depoimento de hoje na CPI? Pois é, antes da gente falar do ministro Queiroga, que prestou depoimento hoje, mais uma vez, a crise de segurança pública em Manaus chegou na CPI aqui em Brasília. O presidente, o senador Omar Aziz, aproveitou os holofotes do Brasil inteiro para chamar atenção para essa crise e pedir ajuda do governo federal na luta contra as facções criminosas que são objeto dessa crise toda. Vamos ouvir o senador Omar Aziz. E quando eu falo Estado, é governo federal, governo estadual e municipal, não pode permitir que facções, comandos, sejam donos de uma cidade e de um Estado. Há uma inversão de valores muito grande nesse momento que o Brasil vive. Por isso, eu sou presidente da Comissão de Segurança Pública e o Marcos Duval é meu vice-presidente. Infelizmente, nós não estamos tendo reuniões das comissões, mas é necessário, além de cuidar da pandemia, também cuidar das pessoas de bem que querem sair para trabalhar e hoje são aterrorizadas. O Estado, e volto a repetir, não é o Estado, eu falo nos três executivos, federal, estadual e municipal. Nós deixamos de ocupar as comunidades, os bairros, os becos e as ruas, e elas estão sendo ocupadas por facções que estão recrutando os nossos jovens para que sejam um avião. Facções essas que um garoto desse ganha 50, 100 reais por dia para levar droga para ali e para lá e está sustentando a sua família muitas vezes. Exatamente, você ouviu agora o depoimento, a fala do senador Omar Aziz, e no mesmo bonde pegou o senador Eduardo Braga, que ele reforçou também a importância das patrulhas nas fronteiras. Vamos ouvir o senador Eduardo Braga. Quero aqui aproveitar não só o depoimento do presidente Omar Aziz, mas também como senador da República, de dizer que o envio da Força Nacional é algo importante, mas o que vai efetivamente estancar esta sangria social, moral e da vida do povo amazonense é exatamente uma ação cooperada, inteligente, planejada, entre Polícia Federal, polícias estaduais, Poder Público Federal, Poder Público Estadual, Poder Público Municipal, Forças Armadas, para que nós possamos fazer o fechamento das nossas fronteiras para a entrada de cocaína e de outras drogas, para a entrada de fuzis, metralhadoras e de outras armas. Pois é. Após os apelos
dos Senadores do Estado do Amazonas, a CPI prosseguiu com o depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que terminou há pouco. O ministro, dessa vez, veio mais bem preparado, se manteve na meta de preservar o governo e o presidente Jair Bolsonaro. Para isso, ele colocou um pé na ciência, Karime. Afirmou veementemente que a cloroquina, a ivermectina e a hidroxicloroquina são ineficazes no tratamento contra a Covid-19. Vamos ouvir o ministro Marcelo Queiroga. Essas medicações não têm eficácia comprovada. Não tem eficácia comprovada. Volto a repetir. Esse assunto é motivo de discussão na Conitec. Vai elaborar o protocolo clínico e uma diretriz terapêutica. Se não houver questionamentos acerca do que for ali colocado, morreu o assunto, o protocolo clínico está lá. Doutor Queiroga, a sua resposta já foi dada. Não tem comprovação científica. Acabou. Essa é a resposta. É isso aí. Pois é. Então ficou claro que o ministro pensa que esses medicamentos são ineficazes, apesar das manifestações do presidente Jair Bolsonaro. Sobre as vacinas, o ministro da Saúde disse que a prioridade é a Butanvac, a chamada vacina brasileira, mas ele admitiu que o governo federal não está ajudando a Fiocruz. Mas a notícia boa é que o governo está negociando a compra de vacinas como a Sinopharm, que é chinesa, e a CanSino. E isso deve avançar nos próximos dias. Antes de voltar para você, Karime, uma última notícia. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, o presidente do Patriotas no Amazonas, Coronel Menezes, estiveram aqui em Brasília com o presidente Jair Bolsonaro para tratar de recursos para combater os efeitos da cheia em Manaus. Vamos ouvir. Olá pessoal, 8 de junho, Coronel Menezes, estamos aqui com o prefeito Davi Almeida, que trouxemos para conversar com o nosso presidente, com o presidente Jair Bolsonaro, porque nós temos um projeto de ajudar Manaus pelo momento que Manaus está passando. É isso mesmo, Davi? Agradecer à presidência da República, aos investimentos na cidade de Manaus, nesse momento tão difícil de pandemia, a maior enchente da história, e os apostos de recursos na cidade de Manaus. Muito obrigado, presidente. Coronel Menezes, velho amigo, conhecido meu, fez a Academia Militar junto comigo, apesar do prefeito Davi, com muita satisfação recebo a visita de vocês aqui em Brasília, e você vem atrás de uma justa reivindicação, colaboração do governo federal para a reconstrução de Manaus. Estamos juntos nessa empreitada, em brevemente estamos visitando vocês lá também. Muito obrigado, um abraço a todos os manauarenses. Manaus agradece, obrigado. Você está ouvindo 18 horas. Volto com vocês agora, Karime e Carlão. Um abraço a todos. Um abraço. Muitíssimo obrigada, boa noite, obrigada pelas informações. Conversamos ao vivo com o nosso correspondente de Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Você está ouvindo 18 horas. E o governador e o vice-governador do Amazonas contrataram a peso de ouro os mais caros escritórios de advogados do país para defendê-los junto ao Superior Tribunal de Justiça da acusação da Procuradoria-Geral da República de formação de quadrilha na compra superfaturada de ventiladores pulmonares numa loja de vinho e que eram inadequados para pacientes de Covid-19. E a defesa de Wilson Lima vai ser feita pelo escritório Bulhões e Bulhões, que atuou na defesa de Marcelo Odebrecht na Lava Jato e do italiano Cesare Battisti. Para se ter uma ideia, em um contrato disponibilizado na internet, o escritório Bulhões e Bulhões cobrou honorários de 10 milhões de reais. Já Carlos Almeida Filho vai ser defendido pelos ex-ministros do governo Dilma, que é o José Eduardo Cardoso e Luciano Lócio, segundo a revista Veja. Eduardo Cardoso atuou na defesa da ex-presidente do processo de impeachment. Pois é, a questão aí é que a conta não fecha se a gente considerar o valor dos salários que eles recebem. De acordo com o portal da Transparência, o salário líquido de Wilson Lima é R$25 mil e Carlos Almeida é de 20 mil. Vamos acompanhar os detalhes sobre essa história agora na reportagem de Odinera Araújo. A
defesa do governador do Amazonas, Wilson Lima, e do vice-governador do estado, Carlos Almeida Filho, agora inimigos políticos, vai ser feita pelos escritórios de advogados mais caros do país e também os mais disputados no mercado. O Wilson Lima vai ser defendido pelo escritório do advogado Antônio Nabor Areias Bulhões, um dos mais respeitados e caros do Brasil. Nabor foi advogado do ex-presidente Fernando Collor, do falecido Paulo César Farias, o PC Farias, e advogou também para a Itália, no caso Cesare Battisti, além de defender em 2015 o empresário Marcelo Odebrecht, julgado e condenado na Operação Lava Jato. Em um contrato disponibilizado na internet, verificou-se que o escritório Bulhões e Bulhões cobrou honorários de 10 milhões de reais. Já o vice-governador Carlos Almeida Filho, segundo a coluna Radar da revista Veja, contratou os advogados e ex-ministros do governo Dilma, José Eduardo Cardoso e Luciana Lócio. Ele é ex-ministro da Justiça e atuou na defesa de Dilma Rousseff no julgamento do impeachment. Já Luciana Lócio foi ministra do Tribunal Superior Eleitoral, também no governo Dilma. Ela atuou na defesa de deputados e governadores como José Roberto Arruda, Rogério Rosso e Rosiana Sarney. A questão é quem vai pagar esses advogados famosos e caros, já que, de acordo com informações do Portal da Transparência do Estado, no último mês, o salário de Wilson Lima foi de R$34 mil, porém líquido ele recebeu R$25 mil. E Carlos Almeida Filho, com salário de R$32 mil, recebeu R$20 mil em maio. Perguntamos ao governo do estado e à assessoria do vice-governador como eles conseguiram contratar a peso de ouro os advogados de defesa mais caros do país, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. O julgamento de Wilson Lima, do vice Carlos Almeida e de mais 16 pessoas no STJ estava marcado para o dia 12 de junho, mas foi transferido para outra data ainda a ser definida. Os advogados vão defendê-los da denúncia da Procuradoria-Geral da República de superfaturamento e formação de quadrilha na compra de respiradores para pacientes de Covid-19 no estado. A PGR calcula que os prejuízos aos cofres públicos nesse caso somam mais de R$2 milhões. De acordo com a denúncia, sob o comando do governador, se instalou no Amazonas uma verdadeira organização criminosa. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h59, nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, por meio do boletim diário de Covid-19, traz o diagnóstico de 550 novos casos de Covid, totalizando para 390.386 o número de casos da doença aqui no estado. Ainda segundo o boletim, foram confirmadas 23 mortes pela doença, elevando para 13.086 o total de mortes aqui no estado do Amazonas e no Brasil. De acordo com informações do Ministério da Saúde, o país totaliza hoje 17 milhões de casos confirmados para a Covid-19, com 474 mil mortes. O país também soma 15 milhões de pessoas recuperadas da doença. Agora, 7 horas em ponto, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O Amazonas começa a receber homens da Força de Segurança Nacional. Estarão em Manaus por 30 ou 60 dias para ajudar a polícia local a combater os ataques de uma facção criminosa. Os fatos do último fim de semana comprovaram despreparo do governo estadual para combater o crime organizado. Com a chegada da Força Nacional, as autoridades locais terão vários dias para tomar providências. O secretário de Segurança disse que o contingente policial é pequeno, então tem que contratar mais. Na Polícia Civil faltam delegados na maioria das delegacias do interior e em algumas das mais importantes delegacias de Manaus. Essas são apenas as medidas mais urgentes, mas há outras a serem tomadas. Se o governo do estado nada fizer, também de nada vai adiantar a presença das forças nacionais de segurança aqui no nosso estado. Em 1 ou 2 meses,
quando a Força Nacional se retirar, o Estado estará de volta à situação de insegurança, com a sua população à mercê dos bandidos. Mas até agora, mesmo em meio à pior crise de segurança pública da história do Amazonas, nenhuma medida para melhorar a situação das polícias foi anunciada ainda pelo governador Wilson Lima. Até agora, fica parecendo que o governo ficou paralisado de medo diante dos bandidos. 18 horas. 7-2, Karime, quem vai para o circo hoje? Exato, a nossa convidada é a Laís de Figueiredo, ganhou um par de ingressos para conferir o espetáculo lá do Circo Marcos Frota. Obrigada pela companhia, gente. Um beijo. Até amanhã. Legal. Boa noite, Karime. Boa noite para você em 100,7 amanhã, hein? Boa noite, Karime. Boa noite. Amanhã a gente volta a partir das 6 com você em mais uma edição do 18 horas aqui no Melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.